Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui na internet, explicando o basicão sobre orientação a objetos usando C Sharp. Eu sou o Kerplunk, muito prazer. Nos últimos vídeos nós estivemos aprendendo aí a parte mais básica sobre orientação a objeto, instanciar objetos, criar as classes e suas propriedades e tudo mais, né? Hoje nós vamos continuar nesse mesmo assunto, né? Como expandir um pouquinho mais e colocar algumas coisinhas mais interessantes nas nossas classes. E vamos começar já de cara, sem muitas delongas, abrindo nosso projetinho console aqui que a gente tem feito nos últimos vídeos. Basicamente, o que a gente tinha feito foi criar uma classe cliente com suas propriedades, preenchemos suas propriedades, criamos também a classe contato e adicionamos uma propriedade contatos na nossa classe cliente, que é nada mais que uma instância da classe contato que está no mesmo namespace, ok? Hoje nós vamos trabalhar vamos começar a tocar num assunto que chega a ser até motivo de discussão com alguns mais puristas aí do C Sharp sobre alguns aspectos mais técnicos, que são os dados null, certo? Se eu posso passar null para determinados valores de propriedades ou de variáveis. Null basicamente é nada. Se você não tem nenhum valor, para passar para uma determinada propriedade, você passa null, certo? Por que é importante a gente usar o null ao invés de um zero, por exemplo, em uma propriedade inteiro? O null, ele não ocupa espaço em memória e nem em disco, e ele é absolutamente nada. Um valor zero é um valor, certo? Não é absolutamente nada, zero é valor, mas null não. Null não é valor algum, ele é absolutamente nada. E como é que a gente faz para passar null para as nossas variáveis? Ora, a gente pode simplesmente colocar assim, ó, null, cliente.código igual a null. E ele de cara já vai me dar um erro dizendo: eu não posso converter null para inteiro porque é um tipo não anulável. Eu não posso passar null para um tipo inteiro. Ora, mas eu quero passar null para esse meu tipo inteiro. Eu quero que essa minha propriedade tenha valor null. Como é que eu posso fazer? Bom, tem alguma coisa que deve ser feita na propriedade em si. O que a gente pode fazer? Simplesmente informar que agora posso colocar null para esse tipo de variável, certo? Um simples pontinho de interrogação do lado do tipo da variável ou da propriedade identifica que essa variável ou propriedade pode receber valor null. E atenção, não é que ela vai sempre receber valor null, não. Ela pode receber valor null ou qualquer outro valor disponível para o tipo de dados correspondente, né? No caso, um inteiro, por exemplo, converte para int 32 o valor de 3. E ela aceita também, certo? Só que, como agora ela está marcada para poder receber valores null, eu posso passar valores null para essa propriedade, certo? Será que a gente pode fazer a mesma coisa com a nossa string? Vamos testar. Simples. Null. O nome agora é null. Ué, por que agora ele não deu nenhum erro? Gente, vamos analisar o porquê disso. String, que é o tipo de dados da nossa propriedade nome, ela é uma representação da classe system.string, ou seja, ela é teoricamente, na prática, mesmo uma classe, certo? Então ela já pode receber valores null ali sem eu precisar informar que eu posso passar valores null. Não é necessário que se faça isso com o tipo de dados string. Seja o tipo de dados primitivo string, como a classe string, que nós vamos ver mais adiante, tanto faz, tanto uma quanto outra pode receber null sem o menor problema, ok? E se eu quiser, por exemplo, que a minha data de cadastro seja null? Por algum motivo eu não quero colocar a data de cadastro, eu quero passar um valor null para ela. Ups. Null, ok? Por que ele está me dando um erro aqui? O mesmo erro que a gente passou aqui em cima. Eu não posso converter null para o tipo system_date_time porque é um tipo não anulável. Como é que eu resolvo isso? Da mesma maneira que eu coloquei que o inteiro pode ser anulável,
eu posso fazer para o datetime, certo? Então, se vocês tiverem esse tipo de erro, olha, não pode passar null para esse valor, vocês simplesmente mudem a propriedade para que ele possa aceitar valores null, ok? E no tipo, será que eu posso fazer a mesma coisa, passar null também? Posso. Ele vai me reclamar do mesmo erro, que eu não posso converter um null para inteiro porque é um tipo não anulável. Então, vamos alterar o nosso tipo, a nossa propriedade para aceitar valores null também. Tecnicamente, do jeito que está, não tem nem sentido, né? Por que eu vou instanciar uma classe e não passar nada para ela, né? Então, mas é só para exemplificar que é possível você fazer isso. Algumas propriedades podem conter null e outras são obrigatórias. Isso vai depender muito do design do sistema de cada um, né? Alguns valores podem ser null, outros não podem. O ideal é que todos eles deem a possibilidade de se colocar valores null, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Talvez tenha algum caso que a gente precise que aquele valor esteja completamente null, tanto no banco quanto na instância da classe, para poder fazer alguma determinada ação, certo? Mas vamos, isso aí já está exemplificado. Então, como é que a gente transforma uma propriedade para que ela aceite valores null? E vamos deixá-la como estava. Convert.toInt32, o valor de 3. E aqui no nome nós vamos colocar como estava, João. O tipo nós vamos colocar 1, como estava. E a data vai ser uma nova data, datetime, do ano de 2015, do mês 12, do dia 1. Acho que era assim que estava. Também não faz diferença, que é só para exemplificar. Ok? Então isso basicamente são os tipos de dado null. Eu posso colocar null em praticamente qualquer propriedade que não vai ter problema de tipagem, ok? No contato eu poderia fazer a mesma coisa? Com certeza. A gente vai nas propriedades e diz, olha, agora você pode receber null nesta propriedade aqui. Vai dar algum erro agora? Não. Eu simplesmente estou dizendo que código de contato agora pode receber valor null, mas não necessariamente que vai ser valor null sempre, certo? Mas se for o caso, eu posso passar um valor null aqui que não vai ter problema algum. Ok? Basicamente dos nulls, para como transformar uma propriedade para um tipo anulável, né, para poder passar null para ela, é isso aí. A utilidade disso nós vamos ver com o tempo, conforme for passando aqui, eu vou explicar por que a gente não só pode, como deve usar null em alguns tipos de propriedade. Geralmente nos tipos de código, assim, não se usa null, porque geralmente eles são as chaves primárias no banco de dados, então no banco de dados não pode ter uma chave, um valor com chave primária null, né? Fica até esquisito fazer isso. Ele vai ficar meio que órfão lá no banco de dados, porque ele não vai ter nenhuma associação a nada, não vai ter nenhum código, não posso procurar por ele. Mas é possível a gente fazer dessa maneira, ok? Muito bem. Um outro detalhe que eu gostaria de abordar na aula de hoje é a extensão de classes. Como assim extensão? Eu posso pegar essa classe cliente aqui, ó, e transformar ela numa classe parcial. O que isso aqui significa? O que mudou agora para a gente? Tecnicamente, nada. Eu só estou dizendo que essa classe aqui é só uma parte da classe cliente. Isto significa que eu posso colocar outras partes dela em outros locais. Eu posso continuar a classe cliente em algum outro arquivo CS ou em qualquer outro lugar do meu código que eu queira continuar essa classe e colocar mais métodos ou propriedades. Isso pode ser feito respeitando o mesmo caminho de namespace, que é isso aqui, e o mesmo nome de variável, contando que eu tenha esse identificador de partial aqui na classe. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Vamos criar uma nova pastinha. Uma pasta aqui. Eu vou colocar aqui o nome dessa pasta de métodos, que é uma coisa que nós vamos ver agora o que são. Métodos nada mais é do que coisas que eu posso fazer com essa classe, certo? Eu vou criar uma nova classe dentro da minha
classe método, dentro da minha pasta métodos, e vou colocar o nome dela de métodos. Vamos botar métodos cliente, só para a gente identificar para que servem esses métodos. O que ele está dizendo aqui? Ele criou uma classe em branco, chamada métodos clientes, no namespace console application 1.métodos. Essa classe, eu quero que ela seja uma classe pública, pública parcial de cliente. Tem um problema aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu posso colocar partes da classe cliente em qualquer lugar do meu código, desde que eu respeite a assinatura contendo partial, o mesmo nome da classe e também o mesmo namespace. Que namespace nós temos aqui na classe cliente? Console application 1.classes. Mas aqui no meu arquivinho métodos aqui, ó, eu tenho console application 1.métodos e não classes, como está aqui. Logo, ela está em um namespace diferente na compilação isso aqui não vai ser visto como uma parcial daquela classe lá. Certo? Então vamos colocar um namespace correto, que seria classes. Tanto faz eu mudar aqui quanto lá, desde que eles estejam com o mesmo valor ali. Então um é continuação do outro. E o que são métodos da classe? Métodos são coisas que eu posso fazer com aquele objeto. Por exemplo, um cliente, eu posso querer inserir ele no banco de dados. Eu vou criar então um método público que não retorna nada, chamado gravar, e sem parâmetro algum para o meu método. Ok? O que aconteceu aqui? Se eu verificar agora na minha instância da classe cliente, eu vou conter aqui um método gravar, que é o que eu coloquei aqui, certo? Mesmo o método gravar estando em um local diferente, não no mesmo local da classe original onde estão as propriedades, ele está parcial aqui, ou seja, aqui é uma parte disso. Isso aqui são duas partes de uma mesma coisa. Logo, é a mesma coisa, certo? É simplesmente eu colocar em dois locais as mesmas... Como é que eu posso explicar? É como se eu quebrasse essa classe cliente em dois pedacinhos e colocasse ela em arquivinhos separados. Sem problema nenhum, isso pode ser feito quantas vezes quiser. No momento da compilação, tudo isso aqui vai juntar numa grande classe cliente. Seria a mesma coisa que eu colocar esse método aqui, ó, aqui dentro da classe clientes, ao invés da métodos cliente, certo? Aqui eu posso colocar, inclusive, outros métodos, como, por exemplo, um método público que não retorna nada, que se chama apagar, por exemplo. O que acontece aqui? Acontece que esse método apagar também vai estar disponível aqui na instância da classe, porque ele simplesmente juntou isso com isso. São duas coisas, são duas partes de uma mesma coisa. Então, e qual é que é a utilidade prática disso aqui? É simples, a utilidade prática é você separar propriedades, métodos, ou o que você quiser fazer em partes separadas para facilitar na depuração de algum erro ou na implementação de alguma coisa nova, né? Para você não precisar mexer num código original que já está funcionando, já está certinho, você cria um novo e coloca o que for novo ali. Essa é uma das utilidades, mas você pode usar a sua criatividade conforme a necessidade da sua aplicação. Eu só estou mostrando que é possível você separar uma classe em pedacinhos diferentes. E métodos em si. O que dá para fazer com métodos em si? Digamos então que eu peguei esse meu cliente, essa minha instância de cliente, e coloquei lá o código, o nome, o tipo e a data cadastro, como está aqui. E eu quero agora gravar esse meu cliente. Cliente.gravar. Ele não vai fazer nada no banco de dados ainda, certo? Mas é possível eu usar esse método aqui, gravar. Ele deveria cair aqui. Eu vou colocar uma instância de variável aqui só para parar o código, né? Ele parar o código aqui, para eu demonstrar o que acontece aqui. Então vamos rodar o nosso programinha. Opa, ele parou. Parou.
certo? Nós estamos no método gravar da classe parcial de cliente. A instância de CLI já não existe mais, porque ela não pertence ao local de onde nós estamos. Nós estamos no namespace console application.classes e dentro da classe cliente, a parcial cliente, e não mais dentro da classe programa, certo? Então, CLI, que foi instanciado aqui em programa, ele não faz parte mais desse contexto. Então, ele vai dizer aqui, olha, o nome CLI, essa variável aqui, seja o que for, ela já não está mais nesse contexto, ela está em outro contexto que eu não consegui enxergar. Isso é absolutamente normal, porque como eu mudei da classe de programa para uma outra classe, no caso a parcial de cliente, eu já não me encontro mais no mesmo local, no mesmo contexto, né? Que é o nome técnico correto para isso. E agora, aqui dentro, o que eu posso acessar aqui dentro? Não tenho nada aqui, eu só tenho um métodozinho. Tecnicamente aqui, nesse local, só tem um métodozinho. Mas não esqueçam que isso aqui é uma classe parcial da classe cliente. Logo, essas propriedades aqui, ó, estão sim disponíveis aqui dentro deste método. Como é que eu acesso esses valores? Com a palavra-chave this. É um objeto, ele é genérico, é um objeto genérico, ele se refere ao contexto onde eu estou, ou seja, isto, a classe cliente. Quando eu digo isto, e estou dentro da classe cliente, então, isso vai conter, ou this vai conter a classe cliente. Se eu estivesse na classe de contato, this conteria a classe contato, certo? Os valores estão todos aqui. O código, a data de cadastro, o nome e o tipo, que foram os valores que eu passei aqui. Aí você pode se perguntar, ok, mas na minha classe cliente eu também passo 2 contatos, eu crio 2 contatos nela e adiciono na propriedade contatos da instância que eu estou usando. Por que aqui no método gravar esses 2 contatos não estão disponíveis? Muito simples. No momento que eu chamei o método gravar da classe parcial cliente, eu ainda não havia adicionado os contatos. Observe que gravar está aqui em cima e os contatos estão aqui embaixo. Depois de eu gravar é que eu, teoricamente, estou adicionando esses contatos. Então, como eu faço para que esses contatos estejam disponíveis também lá na minha... os contatos estejam disponíveis lá no método gravar? É muito simples. Basta eu trocar de local esse método gravar. Eu vou apagar daqui e vou colocar aqui embaixo. CLI, que é a instância, ponto, gravar. E eu posso executar, vou tirar esses breakpoints daqui, e eu posso executar, e ele cai de novo lá no meu método gravar, certo? Aqui no meu método gravar, eu tenho o meu objeto cliente, que é o contexto atual, certo? Só que desta vez, além das propriedades de código, data, cadastro, nome e tipo, eu também possuo os 2 contatos que eu adicionei. Por quê? Porque o método gravar está colocado depois de eu ter instanciado e passado valores para essa classe, para essa propriedade, ok? E eles podem sim ser usados. Por exemplo, quando você instancia um cliente e coloca todos os valores nele e quer gravar, automaticamente eu quero gravar também os contatos desse meu cliente. Então aqui eu poderia gravar tanto os dados do cliente quanto os dados de contato. Nós vamos ver isso aqui, essa estruturação mais adiante quando a gente começar a trabalhar com interação com o banco de dados de verdade. Mas é só para mostrar que os contatos agora estão disponíveis sim no contexto atual, que é a minha classe cliente, a minha classe parcial cliente, certo? E os contatos estão aqui disponíveis, que é o telefone e o e-mail do Satanás, lá que a gente tinha feito nas outras aulas, certo? Então eu poderia sim gravar esses contatos sem o menor problema daqui de dentro da minha classe cliente, ou chamar algum método da minha classe contato, que poderia também ser uma classe parcial. Então essa estruturação, nós vamos fazer essa estruturação aqui bem certinho, usando classes parciais, separando cada coisa no seu lugar para não fazer confusão. Alguns puristas aí falam que se eu preciso rolar o meu código mais de 2 vezes, rolar aqui o meu código-fonte mais de 2 vezes, significa que eu já deveria colocar isso numa classe parcial. Quanto menos coisas tiver aqui, melhor, segundo eles. Mas isso, para mim, é uma questão de gosto, cada um faz como achar melhor. Se quiser, não precisa nem necessariamente criar uma classe parcial. Vocês poderiam colocar, tirar essa chave parcial e colocar
todas as funções, métodos, propriedades e tudo mais da classe cliente aqui num único local, certo? Isso aqui eu estou mostrando só uma possibilidade de que isso seja feito e é bastante utilizado na orientação a objeto, certo? Principalmente aí com o Entity Framework, com o NHibernate, que são gravadores de dados, são frameworks prontos para consistência de dados, né? E aqui eu poderia fazer alguma coisa com esses meus dados aqui e sendo uma classe parcial, ok? Entendido essa parte? Gente, não se esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber algum detalhe, coloquem aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo para todo mundo devagarzinho, certo? Que eu sou um só, né? Então, façam essas perguntas aí que eu vou fazer o meu melhor para responder, ok? Beleza, então. Nós entendemos então sobre tipos anuláveis, entendemos também sobre métodos de classe, certo? O que falta agora para essas nossas classes aqui ficarem realmente utilizáveis? Falta uma consistência de banco de dados, certo? Nós vamos fazer essa consistência de bancos de dados, mas antes a gente precisa aprender alguns outros conceitos aqui que são extremamente importantes quando se faz consistência de bancos de dados. Para as próximas aulas, com certeza nós vamos passar para isso. Acho que em 2 ou 3 aqui a gente já vai ser possível a gente já fazer gravação no banco de dados em si, certo? Uma das coisas importantíssimas que a gente precisa saber é a construção e destruição de classes e a limpeza delas, o dispose delas da memória, né? Para isso nós vamos usar blocos using, ok? Blocos using, blocos try-catch, que são blocos de tentativa, né? Tente fazer essa coisa e se me der algum erro, você me diz aí o que eu tenho que fazer, certo? Nós vamos aprender esses blocos using e esses blocos try-catch, mas antes nós precisamos aprender construtores de classe, ok? O que eu tinha para isso, para hoje era isso, mas eu tenho alguns pedidos aí do pessoal querendo saber um jeito melhor de eu fazer as interações, um jeito de eu fazer interações com dados aqui, seja por expressão lambda ou seja por um for, um laço de repetição aí, que é um for each ou for next ou coisa parecida. Eu vou mostrar uma pincelada por cima disso aqui, porque mais adiante nós vamos usar esses blocos aqui, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um bloco for each, for each, para cada classes ponto cliente, eu vou chamar aqui de CL, aliás, classe contato, que é o que eu vou fazer, que é uma classe cliente eu só tenho um, né? Eu não posso fazer isso, é classes ponto contato, que é o tipo que eu estou instanciando, eu vou botar aqui cont, na instância de cliente, na propriedade contatos, faça alguma coisa. O que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos fazer uma coisa bem simples. Console, ponto, escreva uma linha contendo o contato, que é esse cont aqui, ó, se refere a isso aqui, certo? E esse cont nada mais é que um tipo contato. Eu estou percorrendo cada um dos contatos nessa minha lista e eu estou dizendo que cada um desses contatos é do tipo contato para eu poder fazer alguma coisa com eles. Coloque aqui, então, os dados do contato. O que vai acontecer aqui? Ele vai percorrer essa lista 2 vezes. Deixa eu comentar aqui o nosso gravar para ele continuar. Ele vai percorrer esses contatos 2 vezes porque eu tenho contatos, né? A vantagem do for each sobre o for next é que aqui eu estou trabalhando necessariamente com objetos. O for next é quando eu quero uma enumeração. Nós vamos ver tudo isso aí. Isso aqui é só mais a título de curiosidade para saber o que fazer com isso, certo? Colocar esses valores aqui na tela. Vamos rodar para ver o que acontece. Aí o que ele me disse? Ele colocou lá um telefone, um e-mail e um telefone de novo. Por que ele fez isso? Porque eu exibi aqui os dois dados de contato que eu tenho e aqui também, certo? Se eu tirar isso aqui daqui, significa que ele vai colocar só os dois que eu mandei colocar lá no for next. Se eu olhar lá na tela, eu tenho os 2 dados de contato, mas isso tudo numa linha só. Existe uma outra maneira
da gente trabalhar com um for next aqui, que também é algo parecido com expressão lambda, certo? Isso aqui é uma das maneiras. Eu vou comentar aqui e vou colocar uma expressão lambda que trabalha com for next. Parece estranho, mas é o que acontece. O que eu posso fazer aqui? Na minha instância de cliente, nos meus contatos, faça o seguinte. Eu vou botar um X aqui que vai representar cada um dos contatos, que é o mesmo, esse X aqui, ó, eu até posso colocar o mesmo nome, cont, que é isso aqui. E aqui no cont, eu teria um objeto contato. O que eu quero fazer com esse objeto contato? Eu quero que você coloque ele na tela para mim. Ponto dados do contato. E com uma única linha eu substituí todo esse for each aqui. Bastou eu saber o que eu queria fazer. Deixa eu até tirar esse cara daqui para ele seguir sempre normal. Olha lá, ó. É o mesmo resultado. Tanto isto quanto isto fazem a mesma coisa, que é escrever a linha na tela. Não somente isso, não somente exibição de valores. Eu poderia, por exemplo, pegar na minha classe contato, eu vou colocar aqui mesmo, não vou criar ela por enquanto como partial, mas eu posso colocar um método aqui, ó. Método público, que não retorna nada, chamado gravar. E roda esse método. Eu poderia, em cada uma dessas interações, em vez de exibir, eu poderia simplesmente colocar a variável cont.gravar. Ou seja, eu inseri 2 contatos na minha lista de contatos, percorri cada um deles e gravei. Aqui dentro da minha... Vamos colocar lá na nossa classe de contato um outro que eu chamo aqui de parador, né? Para parar o código aqui, para ter uma linha para onde parar o código, né? Vamos rodar lá para ver o que acontece. Olha lá, ó, eu cheguei na minha classe, no meu método gravar, na minha classe contato. O contexto this está me trazendo dados de um contato, que é o primeiro contato que eu tenho na minha lista, que é o código 1, o telefone 666, que é o telefone do Satanás. Se eu seguir esse código, ele volta aqui no meu for each e vai passar para o próximo. O próximo já é o e-mail, então aqui eu já gravaria também o e-mail com todos os dados que estão aqui dentro. Ok, pessoal? Mas isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo, não tem assim uma aplicação para isso ainda com o que a gente já conhece, com o que a gente conhece, né? Mas é para mostrar tipos de interação. Tem várias maneiras de se fazer isso. Algumas delas eu acabei de mostrar para vocês aqui. Esses warnings aqui estão me dizendo, olha, você instanciou um X aqui, mas você não está fazendo nada com ele. Eu digo, tudo bem, deixa ele lá, né? Eu poderia simplesmente tirar, mas deixa ele aqui. Tanto numa quanto noutra, eu só coloco aqui dessa maneira para poder parar código, né? Eu não costumo fazer de maneira diferente. Mas isso também é questão de preferência. Beleza, pessoal? Então, para as próximas aulas, nós já vamos começar algumas coisinhas um pouquinho mais... se vocês notarem, está cada vez mais ficando mais complexo a coisa, né? Nós já estamos trabalhando com classes partial, nós já estamos colocando tipos de dado anuláveis, né? Estamos fazendo interações com listas, nós já aprendemos sobre o contexto de dados, né? Com o objeto this, que se refere ao contexto atual, né? Se eu colocar this aqui, reparem que this vai se referir o programa em si. Não, aqui ele não funciona porque ele é estático, ok? This aqui não vai constar porque é a classe, o método que eu estou fazendo aqui é um método estático, então ele não tem o contexto this. Mas é só para entender mesmo que o contexto this ele se refere aonde eu estou. Num método estático isso não é possível porque eu não tenho como me referir a ele mesmo, né? Beleza? Então, basicamente o que eu tinha era para isso. Perguntas, vão deixando aí nos comentários. Compartilhem o vídeo, que é bacana para mim, que todo mundo aprenda bastante. E quanto mais gente vê isso aqui, melhor. A intenção é melhorar a qualidade de código do maior número possível de pessoas, para que a gente faça todo mundo uma coisa melhor, né? Parece meio um paradoxo, mas é por aí mesmo. Todo mundo melhorando essa linha de código, nós vamos
fazer com que os códigos sejam sempre melhores para todo mundo e nós vamos fazer sempre aplicações melhores. E se você entender o código num nível mais complexo, com certeza você vai entender um código com um nível menos complexo, ok? E olha, podem ter certeza, as coisas podem ficar bastante complexas conforme o tempo vai passando. Beleza? Então, pessoal, para hoje é o que eu tinha para passar para vocês e espero vocês na próxima aula. Então, fui!